Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou Jefferson. Este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 6 de novembro de 2024, estamos na primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para dar continuidade aos nossos estudos sobre a obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje vamos estudar o capítulo 6, a hermenêutica compreensiva, ou a hermenêutica da compreensão, como muitas vezes é conhecida. Lembrando que no vídeo anterior nós adentramos aos pressupostos do ser terapeuta, estudamos a fenomenologia. Hoje vamos tratar da hermenêutica compreensiva e no próximo vídeo da analítica da linguagem, que são os 3 pressupostos do ser terapeuta. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, como não pode faltar, já se tornou uma marca do canal. E vamos ao nosso estudo de hoje. No capítulo 6, a hermenêutica compreensiva, ou hermenêutica da compreensão. Inicio com uma citação do verbete da Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, de Porto Alegre, de outono, 2024, página 23. Abre aspas. Hermenêutica compreensiva. Faz parte da postura do ser terapeuta e refere-se à não interpretação da narrativa do partilhante, mas sim ao acolhimento compreensivo daquilo que aparece exatamente como aparece. É uma postura de abertura ao outro. Sua inspiração vem do filósofo Hans Georg Gadamer. É uma hermenêutica do acolhimento. Abordagem recíproca de inversão, predominantemente. Pressupõe a qualidade da interseção e uma escuta não tipológica da parte do filósofo clínico. Fecha aspas. Como eu disse, Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição número 8, Porto Alegre, outono 2024, página 23. Passemos aos comentários. Então, o que seria hermenêutica compreensiva? A hermenêutica é a arte da interpretação. É uma ciência, em sentido amplo, muito estudada dentro dos círculos religiosos, da teologia, também é muito estudado no meio jurídico, a hermenêutica jurídica, como é conhecida. Aqui ela é trazida por Hans Georg Gadamer, e Lúcio Pachter, ao estudar esse filósofo, pegou essa ideia de uma explicação compreensiva, vamos dizer assim, Nós vamos ver mais adiante que explicação não é interpretação e não é análise. Explicar, Então se explica aquele estado da pessoa. Quando eu compreendo, eu consigo explicar isso, ok? Porque eu começo a entender os tópicos da estrutura de pensamento da pessoa, a sua localização existencial, seus jeitos de ser, que são submodos. Então, diz aí o verbete que faz parte da postura do ser terapeuta, a hermenêutica compreensiva, como a analítica da linguagem e a fenomenologia. É a não interpretação da narrativa do partilhante, mas sim o acolhimento compreensivo, daquilo que aparece exatamente como aparece, do fenômeno, É uma postura de abertura, eu tenho que estar aberto ao novo, ao inédito, ao irrepetível, ao único, A inspiração vem do Gadamer, é uma hermenêutica do acolhimento, ok? Porque a compreensão quase que se aproxima ali do acolhimento, São muito parecidos. Abordagem recíproca de inversão predominantemente, recíproca de inversão, dentro do tópico da espacialidade intelectiva, vai ser estudada mais detalhadamente. Nesse texto que nós estamos estudando hoje, eu sintetizo essa ideia, apenas para não ficar perdido aí a compreensão da hermenêutica compreensiva. Então,
preferencialmente é quando eu me volto para o outro, né, que eu consigo fazer hermenêutica compreensiva. Qualifica a intercessão, né? Não é uma escuta tipológica, ok? É uma escuta compreensiva. Eu não escuto com classificações prontas, teorias, prejuízos antecipados. Seguindo, a hermenêutica compreensiva ou hermenêutica da compreensão, ao lado da fenomenologia direcionada à clínica filosófica e da analítica da linguagem, próximo pressuposto do filósofo clínico a ser estudado, é outra postura do ser terapeuta. Todas elas fazem parte da formação do estudante na especialização e desse especialista durante o pré-estágio e do estágio supervisionado. Habilitado para os atendimentos profissionais, lhe compete conservar e aperfeiçoar esses pressupostos. Então, a hermenêutica compreensiva, ao lado da fenomenologia e da analítica da linguagem, como dissemos, são os pressupostos do filósofo clínico, do ser terapeuta, né? É uma postura do terapeuta, fazem parte da formação enquanto estudante na especialização, né, de forma mais teórica, e depois no pré-estágio e no estágio supervisionado de forma mais prática, né, fazendo atendimento, sendo ele mesmo atendido para ver como que funciona, né, quando o seu orientador usa, né, tanto a hermenêutica compreensiva, a analítica da linguagem e a fenomenologia. E depois que ele estiver habilitado e começar a exercer a clínica, compete a ele conservar, né, esses pressupostos, fazer a sua manutenção e aperfeiçoá-los cada vez melhor, né? Tradicionalmente, a hermenêutica é a arte da interpretação, da explicação, muito usada nas religiões para interpretar os textos sagrados e no campo do direito na interpretação das leis e normas jurídicas. Sendo assim, a hermenêutica cumpre uma função que favorece o entendimento. Interpretar é ir além. No contexto da filosofia clínica, esse ir além é exceder a manifestação do fenômeno humano que se apresenta. A ideia aqui é a aplicação da hermenêutica no sentido de compreender o fenômeno acolhendo. Então, é tradicional, né, que a hermenêutica esteja ligada à religião, à interpretação dos textos sagrados, à área jurídica, na interpretação das leis, né, e normas. É usado, né, nesses campos do conhecimento para interpretar os textos, os códigos. Ela cumpre uma função nesses dois âmbitos de favorecer o entendimento racional, né? Interpretar é ir além, é ultrapassar o fenômeno, e muitas vezes se perde o fenômeno. Nós vimos na fenomenologia, né, os escolhos aí que o filósofo clínico, né, está sujeito, se não resguarda esses pressupostos, até de perder ali o fenômeno em si mesmo. Dentro do contexto da filosofia clínica, o que seria esse ir além? É exceder a manifestação do fenômeno humano, né? O fenômeno humano a ser trabalhado lá na clínica. A ideia, então, aqui da hermenêutica da compreensão é a explicação da hermenêutica no sentido de compreender o fenômeno acolhendo. Eu compreendo e acolho. Fernando Fontoura, em sua obra O Ser Terapeuta e Filosofia Clínica, comenta o pensamento de Hans-Georg Gadamer, o qual inspirou a hermenêutica compreensiva, enquanto um dos pressupostos do ser terapeuta. Fernando Fontoura tem a obra O Ser Terapeuta e Filosofia Clínica, né, recente, ótima obra, nos valemos dela para montar também este livro, né? Então, ele vai fazer algumas citações aqui, né? Vamos acompanhar. Abre aspas. Para Gadamer, há 3 formas básicas de tratar com outro ser humano. A primeira é chamada de científica, onde há apenas uma via de atuação, do eu para o objeto. Aqui o tu é objetificado para controle e manipulação de um eu que o reconhece, apartado, reconhecendo assim a relação clara entre sujeito e objeto. Nesta relação, o eu não concede direito ao tu, muito menos algum espaço de diálogo.
Então, o Gadamer divide aí em 3 formas básicas para nós entendermos, né, como se dá os tratamentos nas relações humanas. A primeira ele chama de científica, que nos remete lá à postura do cientista diante do objeto de investigação. E existem algumas relações que se pautam desse jeito, né, do eu fazendo da pessoa um objeto, a pessoa passa a ser objetificada, manipulada, né, pelo eu, né, que está ali no outro polo da relação, apartado, né, distante. Então há uma quebra entre as duas pessoas, passando a ser uma relação fria, científica, entre um sujeito e um objeto, certo? Lembrando que o Kant, né, já havia dito isso, né, não podemos tratar as pessoas como meio, né? Temos que tratar, né, com uma finalidade em si mesmos, né? Isso gerou aí todo o pensamento dos direitos humanos. Então o eu não concede direito ao tu, muito menos algum espaço de diálogo. Continuando a citação, outra forma de lidar com os outros, Gadamer chama de falsa dialética. Nesta relação há uma via dupla de interação, de abertura, de diálogo, porém é uma falsa dialética, pois aqui os indivíduos estabelecem um diálogo, um ouve o outro, no entanto, ambos ouvem na medida em que querem usar dessas informações para seus próprios fins particulares, ou principalmente, um quer usar das informações do outro para ter poder sobre ele de alguma forma. Então, segunda forma de relação é chamada de falsa dialética. Então parece que está havendo uma dialética, né? Uma troca, né? Uma tese, uma antítese, uma nova síntese, mas isso é falso, né? Não há a via dupla, né, de relação, apenas de maneira hipócrita, vamos dizer assim, né? Não há abertura, na verdade, diálogo, há apenas uma aparência de dialética ali, né? Embora se converse, um ouça o outro, né? Ambos ouvem na medida dos seus interesses, né, para fins particulares. Fernando Fontoura, naquela obra, vai dar o exemplo da negociação, né? Duas pessoas, quando entram em negociação, parece que elas estão ali, uma compra e venda, por exemplo, estão abertas ao diálogo, mas cada um está buscando o seu interesse. Lá um aumentar o preço, outro diminuir, né? Outro puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, é a falsa dialética. Por fim, há uma terceira forma de lidar com os outros, que é a hermenêutica da compreensão ou o verdadeiro diálogo. Nesta forma de atuação, ambos os interlocutores estão abertos um ao outro, escutam de verdade o outro sem querer manipular ou ganhar algo com isso, mas na intenção de verdadeiramente compreender a outra pessoa a partir dela mesma. Neste verdadeiro diálogo, cada um tem a oportunidade de não apenas aparecer como é, mas de afirmar e validar aquilo que diz ou é. O eu, nesse sentido, esforça-se para compreender o mundo do tu, seu horizonte existencial, e aqui se estabelece o princípio da diferença, no sentido de que há que se manter essa diferença e não suprimi-la ou modificá-la, sob os critérios do eu. Aqui é a base de noção de singularidade em filosofia clínica, fecha aspas. Esses 3 textos estão no Fernando Fontoura, o seu terapeuta em filosofia clínica, Porto Alegre, edição do próprio autor, 2023, páginas 33, 34 e 35. Então a última dessas formas de interação aí é a hermenêutica da compreensão, que consiste num verdadeiro diálogo, né? Os dois interlocutores estão abertos, um escuta o outro, né? Sem manipulação, né? Com uma intenção verdadeira de compreender a outra pessoa, uma boa vontade, né? Com sentimento, né? Se estabelece essa compreensão, um verdadeiro diálogo, né? Não só aparecem nessa relação os dois, mas se afirmam nesse sentido. Um esforço para compreender o outro, principalmente o eu tentando compreender o tu. Há um alinhamento horizontal, não vertical, né? Ninguém está por cima do outro, estão na horizontal. Aí a ideia da diferença, somos diferentes, mas compreendo o outro.
ok? Não se tenta acabar com a diferença ou modificá-la. Isso tudo é a base da singularidade em filosofia clínica, né, como ela é entendida. Fontoura, sobre o diálogo hermenêutico, conclui que para Gadamer, abre aspas, essa forma de um verdadeiro diálogo ele chama de diálogo hermenêutico, fecha aspas. O diálogo hermenêutico surge então em decorrência da disposição para a abertura e do cumprimento desse pressuposto do ser terapeuta, a hermenêutica compreensiva. Sem esquecermos que, incorporando os dois outros pressupostos do ser terapeuta, em estudo nesse livro, a fenomenologia do capítulo anterior e a analítica da linguagem do próximo, o filósofo clínico atinge a ética na relação de ajuda. Então, o Fontoura, né, foi feita aqui uma citação do Fernando Fontoura, né, que a hermenêutica compreensiva é o verdadeiro diálogo, né? O diálogo hermenêutico, ele vem em decorrência de uma disposição da abertura e cumprimento dos pressupostos pelo terapeuta, ok? Incorporando os outros dois pressupostos, nós chegamos a atingir a ética na relação de ajuda, né? Porque tanto ali a relação pautada de modo científico, como na falsa dialética, não há ética nenhuma ali, circundando aquela interação. Qual seria a espacialidade intelectiva predominante para uma ética na relação de ajuda? Conforme nos esclarece o verbete sobre a hermenêutica compreensiva, abre aspas, a abordagem recíproca de inversão. Fecha aspas. A recíproca de inversão, junto com a inversão e os deslocamentos curto e longo, formam um tópico da estrutura de pensamento. Teremos oportunidade de estudar detalhadamente quando adentrarmos na investigação sobre cada tópico da malha intelectiva. Então, qual seria, né, a espacialidade intelectiva predominante na relação pautada pela hermenêutica da compreensão? A recíproca de inversão, quando eu estou voltado para o outro. Conforme tinha anunciado, existe o tópico da estrutura de pensamento denominado, né, espacialidade intelectiva, com 4 subdivisões, né? Recíproca de inversão, inversão, deslocamento curto e longo, todos esses vão ser estudados quando adentrarmos os estudos sobre a malha intelectiva. Cada tópico um capítulo. A hermenêutica da compreensão, como vimos, se dá pela via da recíproca da inversão. Em apertada síntese, essa espécie de espacialidade intelectiva se dá quando nos voltamos às representações de mundo do outro, às questões existenciais daquela pessoa, seus assuntos, queixas, etc. Isso não exclui que a hermenêutica compreensiva não seja possível durante a inversão, quando nos voltamos para nós mesmos pensando na existência narrada pelo outro. Então, a hermenêutica compreensão se dá predominantemente com uma recíproca de inversão, certo? O sujeito volta-se para o outro para ouvir suas queixas, historicidade, assuntos. Isso não exclui que possa se dar a hermenêutica compreensiva com o sujeito em inversão. Aqui deu exemplo, né? Quando nos voltamos para nós mesmos, o sujeito está voltado para ele pensando na existência narrada pelo outro, ok? Então ele está em uma espécie de deslocamento longo também que nós vamos ver, né? Quer dizer, ajuntando essas duas espacialidades intelectivas em alternância ali, se alternando, também podemos ter aí a hermenêutica compreensiva efetivada. Estudemos um pequeno aspecto da interseção antes desse capítulo ser apresentado, para entendermos o que ela é e o que significa a qualidade em filosofia clínica. Interseção se refere à relação com outras pessoas, o mundo, coisas, etc. A qualidade da interseção depende de uma série de fatores externos e internos, principalmente de fatores subjetivos das pessoas que a estabelecem. Não foi mencionado, né, lá nas citações, o nome lá da interseção. Interseção também vai ser estudado num capítulo que não está muito longe, né, detalhadamente, porque tem as subdivisões, interseção positiva, negativa, né, mista, e isso precisa de um espaço qualificado para se fazer isso. Mas apenas para não perder aí o fio da meada do nosso estudo, a interseção se refere aí à relação com outras pessoas, com o mundo,
coisas. Interseção lá, teoria dos conjuntos, nós vamos estudar isso, né? Que vem lá da matemática. Então, o que é essa qualidade na interseção? Depende de alguns fatores externos, contexto, interno, da própria pessoa, principalmente subjetivo para se estabelecer. E nosso último parágrafo, em conjunto, todos os elementos da hermenêutica compreensiva trabalhados nesse capítulo são antagônicos a qualquer escuta tipológica que classifica a pessoa em atendimento. Então, tudo isso que nós estudamos aqui, né, sobre a hermenêutica compreensiva, fazem um antagonismo aí com qualquer tipo de escuta tipológica que classifique, que rotule, né, que estigmatize, né? Uma coisa não se mistura com a outra, não pode conviver ali com a outra, né? Eu não posso classificar e ao mesmo tempo ser compreensivo, né? Praticar uma hermenêutica compreensiva. Ok? Chegamos ao fim desse capítulo 6. No capítulo 7 estudaremos a analítica da linguagem, principalmente as ideias aí de Wistgeisten sobre os jogos de linguagem. Sim, agradeço a todos vocês pela companhia, por todo o apoio que vocês têm nos dado, pelas curtidas, comentários, inscrições, compartilhamentos. Peço que divulguem o canal, que curtam, prestigiem os filósofos clínicos que estão aí na internet, procurando divulgar seus trabalhos e o método, né, que tantas pessoas necessitam, né, precisam pelo menos conhecer, né, no século XXI aí. Ok? Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.